Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será implementado o seguinte, será implementada uma sugestão que eu recebi nos cursos de PHP. Por exemplo, eu tenho cada aula pertence a um determinado módulo. E eu quero imprimir primeiro o nome do módulo e depois listar as aulas conforme possui a ordem no banco de dados. Então, primeiro, será implementado como listar os cursos, depois eu posso acessar um curso, acessando um curso, é listado as aulas, mas para listar as aulas, primeiro, imprime o nome do módulo, as aulas que pertencem ao módulo, depois eu tenho o segundo módulo, as aulas que pertencem a este segundo módulo e o módulo 3, a aula que pertence ao módulo 3. Posso acessar uma aula para visualizar mais detalhes. Acesso esta aula, aula 3. Acessando, a mesma possui como conteúdo um P de parágrafo e um vídeo do Vimeo. Depois, abaixo, novamente, lista as aulas. Tenho primeiro o nome do módulo e as aulas do módulo, o segundo módulo e terceiro módulo. Essa parte é tudo dinâmico, tudo vem do banco de dados, não é implementado nada manualmente. Eu tenho cursos, depois módulos e tenho a aula. Posso acessar uma outra aula, acesso a essa daqui, que possui um vídeo do YouTube. É esta funcionalidade que será implementado nesta aula. Imprimir um módulo e depois listar as aulas. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, start o servidor, em seguida acesso no navegador colocando localhost. Após ter acessado o servidor, acesso o PHPMadmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão é root, a senha em branco e o servidor será o MySQL. Executar para acessar. Após ter acessado, preciso criar uma base de dados. Venho em base de dados, coloco o nome de Selk, seleciono a collection, UTF-8 MB4 Unicode CI, criado a base de dados, crio a primeira tabela com o nome de cursos, pode ser 4 colunas, não será utilizada todas as colunas. Primeira coluna ID é um inteiro, será uma chave primária e também será auto-incrementa. Próxima coluna é nome do curso, será um varchar e 220 caracteres. E no DB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Caso você não saiba o que é relacionamento de chave primária e chave estrangeira, é um conteúdo que eu abordo no curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso no link disponível abaixo da aula. Guardar, crio essa tabela. Com a tabela criada, posso inserir um registro. O ID auto-incrementa, não preciso colocar, só coloco o nome do curso. Por exemplo, curso 1, depois eu tenho o curso 2 e por último 3. Só coloco aqui para poder acrescentar mais um registro. Neste caso, sendo o curso 3. Executar para inserir, eu inseri 3 cursos. Clicando em procurar, consigo ver os 3 cursos. E cada curso ele pode ter um ou mais de um módulo, por isso preciso criar também essa tabela. Crio uma tabela com o nome de módulos, deixo 4 colunas, já é o suficiente. Primeira coluna é ID, esta coluna ID será uma chave primária e também será auto-incrementa. A segunda coluna é o nome do módulo, varchar, 220 caracteres. Depois eu tenho a ordem do módulo, qual é o módulo que vem por primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, é um inteiro. E também para qual curso pertence. Eu tenho aqui a chave primária e aqui será a chave estrangeira. Retiro o S no final, coloco no singular, underline ID, indicando que é uma chave estrangeira. E no DB, para poder fazer o relacionamento, caso seja necessário, guardar para criar essa tabela. Criei a tabela, posso inserir um registro. Então, por exemplo, eu tenho módulo 1, eu coloco módulo 1, e este módulo 1 é do curso 1. Então, se ele é do curso 1, eu tenho o ID 1
eu coloco aqui a chave estrangeira 1. Ordem, se é o primeiro módulo, então a ordem é 1. Copio isso daqui novamente, coloco que agora será o módulo 3 do curso 1. Curso 1, então permanece chave estrangeira e aqui é chave primária. Ordem, se é o módulo 3, então será ordem 3. Coloco 20, porque caso seja necessário, eu já tenho a opção para inserir mais registro. Módulo 2, eu tenho módulo 1, módulo 3 e módulo 2. Por isso que eu preciso ordem, porque módulo 1 é primeiro, módulo 2, ordem 2 e módulo 3, ordem 3. Eu alterei a ordem só para vocês verem porque é importante esta coluna. E pertence ao curso 1. Eu coloquei em relação ao curso 1, agora será em relação ao curso 2. Módulo 1, curso 2, pego agora esta chave primária e utilizo como chave estrangeira. Módulo 1, então aqui também será 1. Novamente, colo curso 2, módulo 2 e pertence curso 2 e ordem 2, porque aqui tem 1 e agora 2. Vamos para o terceiro curso. Coloco o curso 3 e pertence módulo 1. Agora eu coloco na ordem correta. Curso 3, agora será o módulo 2, ordem 2, curso 3. Novamente, módulo 3, curso 3. Curso 3, módulo 3. Executar para inserir, procurar. Agora vocês compreenderam porque a necessidade desta coluna. Observem que não segue a sequência. Eu tenho 1, 3 e 2. O correto é 1, depois trazer o módulo 2 e depois o módulo 3. Aqui já está de forma sequencial, está correta, mas o primeiro curso não está de forma sequencial. Eu tenho os módulos, agora falta criar a tabela aulas. Coloco o nome de aulas, 4 colunas, não, será 5 colunas, então eu coloco 5. Primeira coluna é o ID, esta coluna ID é uma chave primária e também é autoincremento. A segunda coluna é o título da aula, será um varchar, 220 caracteres. O conteúdo da aula, conteúdo não é um varchar, será um text. Text eu não preciso colocar o tamanho. Também tenho a ordem das aulas, um inteiro, um número. E esta aula pertence para qual módulo? Pego o nome da tabela, aqui eu tenho chave primária e aqui será a chave estrangeira. Também é um inteiro. Seleciono INODB para poder fazer o relacionamento, caso seja necessário, guardar para criar a tabela. Criado a tabela, eu posso inserir algum registro. Título, aula 1, simplesmente isso. Esta aula 1 vai ter o seguinte conteúdo. Abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e internamente dentro deste P de parágrafo eu coloco, por exemplo, aula 1. Esta aula 1 é do módulo 1 e também é do curso 1 e do curso 1. Posso pegar um vídeo ou qualquer coisa, eu pego do YouTube. Acessei um vídeo, em seguida posso pegar e compartilhar. Em compartilhar, incorporar, pego toda essa instrução e retorno no banco de dados e colo aqui abaixo. E assim você pode acrescentar outro conteúdo HTML. Eu deixo no momento só isso. É aula 1, então será ordem 1 e pertence ao módulo, eu coloco que ele pertence ao módulo 1, porque que eu coloquei inclusive a descrição. Cadê? Aula 1 do módulo 1, curso 1. Então, pertence ao módulo 1. Depois eu pego esse P de parágrafo novamente, eu tenho a aula 3. Eu coloco a ordem diferente só para vocês também compreenderem porque eu preciso desta coluna ordem. P de parágrafo, aula 3, módulo 1, curso 1. Depois eu trago um conteúdo ou posso já pegar um conteúdo. Eu pego agora não do YouTube, eu pego do Vimeo. Acessei um vídeo no Vimeo e posso acrescentar.
para incorporar, venho em compartilhar, em seguida pego incorporação, copio toda essa instrução e colo abaixo do P de parágrafo. Esse P de parágrafo eu copio para ter ordem 3, porque a aula 3 pertence ao módulo 1. 20 também, o que não utilizar não tem problema. Próximo é aula 2, coloco aula 2, que pertence ao módulo 1 e do curso 1. Ordem 2 e depois pertence ao módulo 1. E assim eu acrescento mais algumas aulas. Após ter acrescentado, eu retorno. Eu acrescento para todos os módulos e para todos os cursos, para que todos os cursos e todos os módulos tenham pelo menos uma aula. Não, eu vou deixar o curso 3 sem nenhuma aula, ou curso 2. Eu pego o curso 2, qual que tem mais módulo? É o curso 3 que tem mais módulo. Então, o curso 3 eu deixo sem nenhuma aula. Já o curso 1 e o 2 eu cadastro uma aula pelo menos para cada módulo. Acrescentei as aulas, coloquei mais essas aulas offline, aula 4, 5, 6, 7 e 8. Indico a aula 1, pertence ao módulo 2 e curso 1. Aqui só está a descrição, mas o importante é neste local. Eu coloquei que é ID 3, ID 3, ID 3 é o módulo 2. Por que eu não segui de forma sequencial neste local? É só para vocês verem a importância desta coluna ordem. Porque nem sempre você vai incluir as aulas de forma sequencial. Você pode acrescentar a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em algum momento entre a aula 5 e 6 você precisa acrescentar mais uma aula. Você não vai acrescentar pelo ID. O ID pode ser, por exemplo, aula de 1 até 10, possui o ID de 1 até 10. Quando você quer acrescentar uma nova aula entre 5 e 6, vai ter o ID 11. Por isso que você não tem como utilizar a coluna ID. Você precisa de uma coluna ordem. Abro agora no gerenciador de arquivos o servidor local WAMP Server. Para isso, eu acesso o WAMP Server, em seguida o diretório padrão e o diretório Celk que eu criei. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, simplesmente arrasto, crio um arquivo com o nome de index.php com a estrutura básica do HTML, indicando que é um arquivo do tipo HTML, português Brasil, aceita caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, e tem o corpo onde é colocado o conteúdo. Posso acessar no navegador, preciso acessar esse diretório Celk. O arquivo index eu não preciso colocar o nome porque o próprio servidor encarrega-se de pesquisar um arquivo index. Acessando o diretório Celk, carregou o arquivo index, listar os cursos. É o título que eu tenho. E para poder listar os cursos, eu preciso conectar este projeto com o banco de dados. Para isso, eu crio um arquivo com o nome de conexão.php. Coloquei uma conexão pronta somente para agilizar início da conexão, as credenciais do servidor, onde que está o banco de dados, o root, lembram do usuário quando eu utilizei para acessar o phpMyAdmin, é o mesmo usuário, a senha em branco, a base de dados cell, que é essa base, e depois a porta 3306, a porta é essa daqui. Nem todos os servidores necessitam da porta. Você verifica se há necessidade da porta ou não. Eu deixo sem a porta, só eu testo se realmente a conexão está funcionando. Acesso este arquivo conexão, acesso conexão com banco de dados realizado com sucesso. Posso retornar no listar, acrescento este arquivo conexão no arquivo index. Abro o PHP, finalizo o PHP, include para incluir o banco de dados, incluir uma única vez o arquivo com o nome de conexão.php. Posso colocar um comentário, sempre coloque um comentário para identificar para que serve a instrução, assim fica mais fácil para você compreender o código. Tenho a conexão com banco de dados, atualizo, conexão realizada com sucesso, incluí o arquivo corretamente. Comento este eco porque eu não preciso mais, é só a primeira vez para poder testar. Eu tenho a
conexão com o banco de dados, agora eu posso recuperar os cursos do banco de dados. Para poder recuperar, eu abro o PHP, finalizo o mesmo, posso colocar um comentário. O que eu quero fazer neste local é recuperar os cursos do banco de dados, do BD. Para poder recuperar, preciso criar uma query, select, selecione a coluna ID, coluna nome, são essas colunas, ID, nome da tabela cursos, from, tabela cursos, e quero ordenar, order by, ordene pela coluna ID da forma desk. Mas se eu colocar desk, há um problema, porque eu não cadastrei nenhuma aula para o curso 3. Desta forma, ele vai trazer o curso que não possui nenhuma aula. Eu deixo, depois eu apresento, porque você que está acompanhando a aula, você sabe que o curso 3 não possui nenhum curso, mas quem não está assistindo vai citar que não está funcionando. E logo eu apresento esta situação. Pego a variável que possui a conexão e em seguida prepare para preparar a query que está dentro da variável query cursos e atribuo para uma variável com o nome de result underline cursos, porque é mais de um curso. Eu tenho a query preparada, posso executar. Pego o result cursos e em seguida execute para executar. Após ter executado, posso verificar. Acessa o if quando encontrar algum curso no banco de dados. E para verificar se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro, acessa este if. Se não, acessa este else. Eu posso retornar uma frase echo, abro o P de parágrafo, finalizo e internamente coloco a frase erro nenhum curso encontrado, também um CSS inline, style, um estilo, utilizo a propriedade color e a cor vermelha, ponto e vírgula para finalizar. Posso verificar aqui acima, se from result cursos, se for true and e se from result cursos. Eu conto a quantidade de linha. Se for diferente de 0, quer dizer que encontrou algum registro no banco de dados. Eu atualizo a página, não imprimiu nada, mas ele encontrou os registros no banco de dados. Mas se eu colocar um where aqui, eu comento esta query e faço um teste, só para poder apresentar para vocês. Where, onde a coluna ID deve ter igual a 100. Tem algum curso com ID 100? Não, não tem nenhum curso, então não retorna nenhum curso. Erro, nenhum curso encontrado. Eu coloquei esse ID 100 só para acessar este else e apresentar para vocês. Posso continuar quando encontrar. Quando encontrar, acessa o if, eu preciso ler. É mais de um curso, então preciso utilizar o laço de repetição while. Toda vez que ele passar, ele possui os dados de um único curso no singular. Eu quero ler o que está dentro de result cursos utilizando o fetch e na conexão eu utilizei o PDO. Então, PDO, resolução de escopo, fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Abro chave, fecho a chave internamente, posso dar um var dump na variável linha cursos que possui os dados de um único curso. Atualizo, exato. Eu tenho os dados, toda vez que ele passar pelo while, ele dá o var dump em um único curso, em um único registro. E para imprimir, eu posso dar um extract para poder utilizar a chave do array como uma variável. Assim, eu consigo otimizar o código. Eu consigo imprimir utilizando a chave do array como uma variável. Coloco echo, em seguida id do curso e coloquei o aspas duplo ao redor, então significa que eu posso utilizar a própria variável. BR para quebrar uma linha. id é a chave do array, é este id. Confiro, atualizo e tenho id 3. Depois do id eu tenho o nome e também acrescento um traço para separar um registro do outro. Ao invés de ser ID do curso, é nome do curso,
e a chave no array é nome. Eu utilizo a chave como uma variável para poder imprimir o valor. E o var_dump eu não preciso mais. Atualizo, eu tenho o ID do curso e o nome do curso. Quando o usuário acessar um curso, eu quero listar os módulos que o curso possui. Por exemplo, o curso 1 possui estes 3 módulos. É eles que eu quero listar. Então, eu preciso criar um botão neste local, um link melhor, somente um link, não um botão. Coloco A para criar o link, href deve redirecionar para algum lugar, finalizo essa tag A e coloco a frase listar as aulas e será o seguinte arquivo, listar underline aulas.php. Eu quero listar as aulas do seguinte curso, então eu preciso enviar pela URL o ID do curso que eu quero visualizar. É este ID. Eu preciso criar este arquivo. Primeiro eu crio antes de visualizar o resultado. Criei este arquivo, atualizo, listar as aulas, clico sobre o mesmo, listar as aulas e tenho o ID do curso que eu quero visualizar. Mas lembram que eu não cadastrei nenhuma aula para o curso 3. Para qual curso que eu vim por primeiro? No curso 3. Então, você que está assistindo, você sabe que este curso não possui nenhuma aula. Mas quem não está assistindo vai falar que não está funcionando. Por isso que eu altero. Ao invés de colocar ASCII, eu altero para... Não, ao invés de ser DESC, eu coloco crescente. Retorna da forma crescente, porque o curso 1 possui aulas cadastrada. E para implementar o listar aulas, posso utilizar como base o arquivo index, copio e colo. Apago tudo que está dentro do corpo, deixo somente o título, incluir a conexão, exato, não é listar os cursos, é listar as aulas do curso. Testo novamente, clico em 1 e tenho listar as aulas. Preciso receber este ID, posso colocar aqui acima, também colocar um comentário, receber o ID do curso. Para receber, utilizo filter underline input para receber o que está vindo pela URL, qual é o nome, é ID, pego o ID, simplesmente coloco, mas se vem pela URL, então eu preciso indicar que estou recebendo pela URL, é input get, em seguida é o ID sempre será um inteiro, então eu posso utilizar filter sanitize number int, é um número inteiro. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de ID. Posso dar um var_dump na variável ID para conferir se realmente estou recebendo este ID. Atualizo, exato, ID 1, testo outro curso, ID 2, exato. Continuo com o curso 1. Posso comentar este var_dump, só deixo para vocês terem como exemplo. Posso recuperar as aulas. Abro novamente o PHP, finalizo o mesmo e coloco um comentário. É recuperar as aulas do curso. Para recuperar é um select, selecione a coluna ID, a coluna título. São essas duas colunas que eu preciso conferir referente à aula. ID e título. Somente isso já é o suficiente dessa tabela. From, da qual tabela que eu quero, é da tabela aulas, pego o nome da tabela, mas agora eu tenho a seguinte situação, eu estou recebendo o ID do curso, e a aula tem o ID do curso? A aula não possui o ID do curso, a aula possui o ID do módulo. Então, significa que eu preciso pesquisar os dados na tabela módulos também, porque é a tabela módulos que possui curso. Para buscar dados em duas tabelas, eu posso utilizar o left join e inner join. Eu utilizo, neste caso, o inner join. Na tabela, deve buscar na tabela secundária, essa tabela módulos, coloco um alias, um apelido, s. Posso utilizar o alias mod, conferir se posso utilizar. Venho em SQL e começo a digitar mod.
Mod é uma palavra reservada, então não posso utilizar esta palavra. Posso fechar aqui, ao invés do mod, eu coloco MDU, módulo, e na tabela identificada por mod, a coluna, qual é a coluna? É a coluna essa daqui, a chave primária, a coluna ID, que é a chave primária, deve ser igual a esta chave estrangeira. Então, se eu quero utilizar essa tabela, também eu atribuo um alias AUL, e essas colunas ID pertencem à tabela AUL e o título também AUL. Porque a coluna ID, eu tenho a coluna ID na tabela aulas e na tabela módulos. Por isso que eu preciso indicar para quem pertence essa coluna ID. Eu também posso acrescentar um alias para esta coluna e quando houver a necessidade de imprimir, eu utilizo este alias. Coloco o nome da coluna e depois o alias da tabela. No título não preciso porque é único. Pego este alias AUL, na tabela identificada pelo AUL, a chave estrangeira módulo ID. Pego esta coluna. A chave estrangeira, esta chave estrangeira, ela deve ser igual à chave primária, esta chave primária. Já identifiquei o módulo, agora só falta pegar o curso. Em relação ao curso, eu coloco somente a condição, where, onde na tabela identificada por MDU, a coluna, qual é o nome da coluna? Curso ID. Copio para não ter erro em relação ao nome da coluna, ela deve ser igual ao que estiver no link curso ID. Tenho a query, depois eu preciso substituir este link, mas antes de substituir preciso preparar. Eu atribuo esta query para uma variável query aulas e preciso preparar esta query. Para preparar, pego a variável que possui a conexão, prepare a query que está dentro da variável query aulas e atribuo para uma variável com o nome de result underline aulas. Possui várias aulas. Após ter preparado, preciso substituir este link por este ID, o ID do curso. Pego a variável result aulas, o bind parent para substituir, indico que o link, este link curso ID, recebe o valor que estiver dentro da variável ID. Se você não quiser utilizar o link, você está tornando sua aplicação vulnerável, mas você pode colocar direto o ID neste local, neste formato. Assim, não precisa desta linha, mas assim você está colocando dados dentro de uma query, você torna a sua aplicação vulnerável. Quando eu coloco link, eu estou indicando que isso aqui é um SQL, só SQL, e isso aqui é um dado, isso aqui não será executado como uma instrução SQL, será somente um dado, você torna a sua aplicação mais segura. Só falta agora executar. Result aulas, execute a query. Após ter executado, eu posso verificar se encontrou algum registro. O mesmo que eu fiz aqui anteriormente no início da aula. Eu copio só para facilitar. Fecho o if e acrescento o else também. E em relação ao else, posso pegar esta mensagem indicando que não conseguiu encontrar nenhuma aula. Erro, nenhuma aula encontrada. E não é result cursos, é result aulas. Eu altero, acesso o if quando encontrar alguma aula no BD, alguma aula do curso no BD. Quando encontrar, posso utilizar o while, preciso utilizar o while porque é mais de uma aula e toda vez que ele passar, deve ter os dados de uma única aula. Quero ler o que está dentro de result aulas, utilizo o fetch e em seguida PDO, dois pontos para resolução de escopo, fetch a source, abro chave, fecho a chave, dou um var dump na variável linha aula, conferir se ele é um array de valores. Atualizo, eu tenho algum erro na linha 30, conferir,
na linha 30, ele está informando em relação a query. Desconhecida, coluna desconhecida. Tenha o hábito de sempre ler o erro, porque a mensagem de erro já está indicando. Eu estou utilizando mod. Mod assim, porque eu coloquei MDU e não mod. Atualizo. Agora eu tenho os registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ordenou através da coluna ID e não na sequência de aulas. Primeiro está a aula 1, depois a aula 3, aula 2. Eu posso trazer a ordem só para vocês verem. AUL.ordem. Essa sequência, aulas, depois ordem exato. Salvo, atualizo, ordem 1, 3, 2. Ué, como 1, 3, 2? Não está legal. Ou também posso retornar o módulo. Eu pego que eu quero da tabela MDU, vírgula, indico que da tabela MDU eu quero a coluna ID e em função de eu ter a coluna ID neste local, eu já atribuí um alias. Aqui eu posso utilizar o próprio ID. Só para vocês verem, atualizo e tenho o ID. Mas eu prefiro colocar um alias. Coloco primeiro o nome da coluna, underline, e o alias que eu coloquei para a tabela. Agora eu não utilizo mais o ID, será o ID MDU. Também eu preciso a coluna da tabela MDU, a coluna nome. Depois também um alias nome underline MDU. Primeiro o nome da tabela, não, primeiro o nome da coluna e depois o alias da tabela. Atualizo nome MDU e tenho o nome do módulo. Esta aula, ID 2, aula 3, ela pertence ao módulo 1, temos aqui módulo 1 e curso 1. Mas eu preciso ordenar, porque conforme eu já citei, ele não está ordenando a ordem da aula. Aqui está o 1, deveria primeiro vir esse 1, depois esse e depois esse. Eu quero que ordene primeiro pela coluna da tabela módulo, order by, utilizo a palavra reservada em maiúsculo, ordene a coluna da tabela MDU, eu tenho a coluna ordem, primeiro utilize essa coluna como referência, vírgula, e também da tabela AUL utilize a coluna ordem e ordene da forma ASCII, da forma crescente. Será que agora ordena? Aula 1, exato, aula 2, depois aula 3, ele não está seguindo a sequência do ID, 1, 3, 2, porque não é o ID que interessa. O que interessa é esta coluna, que ela esteja na ordem correta, 1, 2, 3, depois eu tenho aula novamente, aula 1, por que aula 1? Porque já pertence ao módulo 2. Módulo 2 também tem aula 2. Depois, o módulo 3 tem aula 1. Ele primeiro ordenou pelo módulo, isso aqui que eu implementei, ordene primeiro pelo módulo, depois ordene pela aula. E posso imprimir. Para imprimir, é um array, posso dar um extract para imprimir através do nome da chave do array. Então, cifrão, linha, aula. Após ter dado o extract, coloco echo, primeiro ID da aula. Eu estou imprimindo todas as informações, mas você verifica se há necessidade de imprimir. Coloco uma quebra de linha. ID, posso utilizar esta chave, ID aula, como uma variável, porque eu dei o extract no array. Atualizo ID 1, 2, quer dizer 1, 3, 2. Depois do ID eu tenho o título da aula, nome do módulo, é isso. Altero para título da aula. O título está no array, na chave título, utilizo a mesma como uma variável. E depois eu tenho o nome do módulo. Coloco nome do módulo, preciso alterar a frase para ser fácil de identificar o que ele possui. E o que não está sendo utilizado? Ordem e ID módulo não estou utilizando. Essas duas informações não está sendo utilizado, eu não preciso, posso apagar.
deixar somente o que está sendo utilizado. É isso? Sim, só deixei o que está sendo utilizado. Toda vez que ele imprimir uma aula, acrescenta um traço para separar uma aula da outra. Retiro esse vardamp, eu comento mesmo, atualizo aula 1, depois aula 2, 3, aula 1 que pertence ao módulo 2, aula 2 que pertence ao módulo 2, aula 1 que pertence ao módulo 3. Eu quero acrescentar mais uma aula. Eu acrescento mais uma aula para o módulo 5, não, módulo 2. Neste módulo 2, inserir uma nova aula, pego como exemplo um P de parágrafo só, coloco aula 3, é aula 3? Sim, aula 3 que eu quero acrescentar, coloco 3, depois esta aula 3, ela pertence ao módulo 2, então coloco módulo 2 e pertence ao curso 1. Só falta agora verificar em relação à chave estrangeira. Primeiro, ordem. Ordem será 1, 2, então agora será ordem 3. E pertence ao módulo 2. Módulo 2 quem é? Vamos ver, módulo 2 do curso 1 é ID 3. Então aqui eu também coloco 3. Executar, em seguida retorno no projeto, atualizo aula 3. Onde que está essa aula 3? Está neste local. Não importa que possui o ID 9, importa é a ordem. Esta ordem que é importante. Ela é a ordem 3. Se ela é ordem 3, então é 1, 2, 3. Cada módulo começa a aula a partir do 1 e assim por diante. Aqui tem ordem 1, ordem 2, ordem 3. Ou melhor, eu apresento, aqui eu havia apagado, então o L.ordem, posso imprimir ordem da aula, título da aula, ordem da aula. Assim eu consigo explicar também melhor. Qual é ordem? Pego o nome da chave, ordem, atualizo. Eu coloquei alguma coisa errada. O que eu coloquei? Faltou a vírgula para separar. Atualizo agora sim. Ordem 1, ordem 2, ordem 3. Estou no módulo 2. Ordem 1, 2 e 3. A aula que eu acrescentei recentemente. E depois aula 6, que pertence ao módulo 3. E quando o usuário quiser ver mais detalhes da aula, acessar o conteúdo, eu preciso criar um link aqui abaixo. Crio este link, coloco eco, depois vai ter o seguinte. Nessa parte que eu cadastrei aqui manualmente, caso você queira que seja apresentado como implementar um formulário. Por exemplo, um formulário que o usuário possa selecionar primeiro o curso. Selecionou um curso. Vai ter, vamos imaginar que tem 3 campos. Primeiro campo, segundo campo e o terceiro campo. No primeiro campo, o usuário deve selecionar o curso. O usuário selecionou o curso 1. Quando o usuário selecionar o curso 1, no campo 2, deve listar somente os módulos do curso 2. Não, curso 1. Somente os módulos do curso 1. Depois que o usuário selecionar módulos do curso 1, ou qualquer um módulo, ele selecionou o módulo 1. Após ter selecionado o módulo 1, ele pode cadastrar uma aula para este curso e para este módulo. E aqui abaixo no 3 pode ter os outros campos. Então significa que seria um campo autocomplete. O usuário selecionou um curso, completa outro campo. Se você quer aprender como implementar como JavaScript, deixe nos comentários informando que você quer que seja gravado uma aula. Eu já tenho uma aula no canal liberado, no entanto, a aula é um pouco mais antiga e está sendo utilizado o jQuery. E caso você tenha interesse, eu gravo uma nova aula, mas apresentando como implementar como JavaScript puro, sem utilizar o jQuery. Porque atualmente, como eu estava cadastrando manualmente no banco de dados, vocês viram que é um pouco mais confuso. Mas se tiver um formulário, fica muito mais fácil. Mas isso eu somente gravo se você colocar nos comentários que você tem interesse.
eu citei que eu quero criar um link a href. Quando o usuário clicar neste link, ele consegue ver os detalhes da aula, visualizar a aula ou detalhes da aula, e será o seguinte: eu crio um arquivo, então será um arquivo visualizar underline aula, é uma única aula. Eu coloquei acessar, então aqui eu coloco acessar a aula, visualizar aula, extensão .php, e preciso enviar o ID da aula que eu quero visualizar. O ID que está dentro da variável ID. Como que é o ID? O ID da aula está dentro desta variável. ID AUL. Preciso criar este arquivo, visualizar, crio o mesmo, visualizar aula.php, atualizo, acessar aula. Mas antes de ir para acessar a aula, eu duplico este listar, Ctrl C, altero para um listar aula básico, porque se alguém quiser que seja um listar neste modelo, utiliza este listar. Mas eu quero imprimir o nome do módulo e depois a aula. Por exemplo, módulo 1, aula 1, 2 e 3. Imprimir o nome do módulo 2, aula 1 e 2 e 3 deste módulo. Para isso, é algo bem complexo. Só que não, é muito simples. Eu acrescento um if neste local. Se uma determinada variável for igual a algum outro valor, qual será esta variável? Eu crio aqui acima uma variável id underline módulo underline cont de controle, recebe 0. Por padrão, começa com valor 0. Se esta variável ela for diferente do id do módulo, eu não estou retornando mais o id do módulo. Agora eu preciso, então, vírgula, da tabela MDU, eu quero a coluna id, e depois eu atribuo para o alias MDU. Agora eu já tenho o ID do módulo. Pego este ID do módulo como uma variável, eu dei o extract, por isso que eu posso utilizar ela como uma variável. Se for diferente, então deve imprimir o nome do módulo. Coloco um H2, finalizo este H2, e não seria necessário colocar nome do módulo, esta frase, mas eu coloco para vocês saberem o que eu estou imprimindo neste local. E nome do módulo está dentro deste alias, nome MDU. Nome MDU, o mesmo que eu utilizei aqui na parte inferior, é o mesmo. Inclusive esse agora eu não preciso mais, posso comentar. Atualizo, ele está imprimindo mais de uma vez, porque toda vez que ele passar depois deste if, esta variável ela deve receber este ID. Testo novamente, atualizo, agora sim. Essas 3 aulas pertencem ao módulo 1. Essas outras 3 aulas pertencem ao módulo 2. E o módulo 3 somente tem uma aula. Vocês podem conferir. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Posso comentar agora. Eu só retirei o comentário para vocês verem que realmente está correto. Listar as aulas. Módulo 1 listou as aulas, mas agora eu preciso implementar o acessar aula, que é o visualizar, para o usuário poder visualizar os detalhes da aula. Por exemplo, a aula 1 possui o vídeo relacionado ao YouTube e o 2 possui o vídeo relacionado ao Vimeo. E no visualizar, posso pegar este como exemplo do listar e colar no visualizar. Preciso da conexão, receber o ID da aula, não é do curso, porque agora eu estou enviando este ID, está aqui, o ID, o mesmo que está na URL, é ele que eu estou recebendo. Posso dar um var dump e apagar tudo aqui internamente para não ter nada. Só deixei o, não é listar aulas, é visualizar aula. Confiro, atualizo e tenho o ID. Testo outro, o ID 2, exato, ID 2. ID 3, também o ID 3. Estou recebendo o ID. Mas eu notei que, caso eu queira retornar, eu não tenho a opção para voltar. Então eu acrescento, antes do título, antes do H2, um link a
href deve redirecionar para algum lugar, será para o arquivo index.php e coloco o nome de listar os cursos e acrescento uma quebra de linha. Esse mesmo eu acrescento agora também no visualizar. No visualizar, neste local, assim fica mais fácil. Atualizo, listar os cursos, listar as aulas, estou listando, caso eu queira retornar, retorno para os cursos. Continuo no acessar aula, visualizar aula. O vardump não preciso, eu preciso obter as informações da aula no banco de dados. Para isso, novamente, preciso abrir o PHP, finalizar o mesmo, criar uma query para obter as informações, será uma query do tipo select, selecione a coluna, logo eu vejo quais são as colunas, coloco from da tabela aulas, vocês já sabem qual é a tabela, coloco ilhas para essa tabela e depois indico que da tabela identificada por AUL, eu quero a coluna ID. Não, ID eu não preciso, eu preciso é título e conteúdo. Pego primeiro o título da tabela identificada por AUL, eu também quero é o conteúdo. Eu acho que somente essas informações. Não, será mais uma informação, mas isso depois. Foram aulas, eu tenho os dados da aula, posso colocar uma condição, where, onde, na coluna ID, a coluna ID da tabela identificada por AUL, ela deve ser igual ao ID que estiver neste link. E no máximo uma aula, não pode retornar mais de uma aula. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline aula. Preparo esta query, pego a variável que possui a conexão, preparo para preparar a query que está dentro desta variável, atribuo para uma variável com o nome de result aula no singular, porque é uma única aula. Pego o cifrão result aula, preciso substituir bind param, quero substituir este link ID recebe o valor que estiver dentro desta variável ID. Ela recebe o ID da aula. Depois que eu substituir, posso executar. Cifrão result aula, utilizo execute, execute esta query. E depois de ter retornado, eu posso verificar se encontrou algum registro. Eu pego este hífen do index, eu tenho este hífen e também o comentário. Acessa o hífen quando encontrar a aula no banco de dados. Acessa o hífen, se não, acessa este else. Quando não encontrar a aula, pode imprimir uma frase. Pego esse eco com o P de parágrafo, eco, erro, nenhuma aula encontrada, não. Coloco erro, aula não encontrada. Posso testar primeiro com erro, colocando um ID fixo, coloco cifrão ID 100. Existe esta aula com ID 100 no banco de dados? Procurar, não, não existe. Caso eu atualize, erro, aula não encontrada. Linha 36, result, assim, eu copiei e não alterei. Agora sim, altero result aula, atualizo, erro, aula não encontrada, porque não existe aula com o ID 100. Eu coloquei esse ID 100 só para dar erro. Atualizo, agora acessou o hífen porque encontrou uma aula no banco de dados. Limite 1, no máximo uma aula. Se é somente um registro, eu não preciso utilizar o laço de repetição para ler. Eu pego a variável linha underline aula, recebe o valor que estiver dentro da variável result aula. Para ler, eu utilizo fetch, em seguida PDO, fetch a source, para poder imprimir através do nome da coluna. Conforme eu setei, não preciso utilizar o while, porque é no máximo um registro. No máximo um registro, não preciso utilizar o while. Diferente aqui, que eu precisei utilizar o while, o laço de repetição, porque era mais de um registro. Posso dar um var dump
na variável linha aula, só para conferir o que esta variável possui. Atualizo possui os valores da aula, o título e o conteúdo. São as duas informações que interessam. Posso imprimir, então coloco eco, depois é o título da aula. O título está na chave título, no array. Eu dei o extract, não dei o extract, então não posso ainda imprimir. Extract na variável linha aula, após ter dado o extract, posso utilizar a chave do array como uma variável. E posso colocar a variável diretamente neste local, porque ao redor está o aspas duplo. Eu tenho o título, depois eu tenho o conteúdo da aula. O conteúdo está na chave conteúdo, neste local. E também posso colocar um traço eco só para separar, porque vai ter mais conteúdo na parte inferior. O vardump não preciso mais, comento o mesmo, atualizo e tenho as informações. Título da aula e depois o conteúdo. Tem um parágrafo e depois a aula em si. Aqui está com o YouTube. Retorno no listar os cursos, mas eu queria acessar a aula 3, essa aula 3, mas eu não tenho o listar aqui abaixo, então significa que eu preciso implementar o listar. Logo, implemento o listar as aulas do curso, mas antes eu verifico listar as aulas, seria a aula 3. Está apresentando o vídeo? Sim, o vídeo do Vimeo. Retorno no listar as aulas e em seguida acessar a aula 1. Mas ficou complicado, eu preciso retornar no curso. Eu quero listar as aulas aqui na parte inferior. Então eu preciso recuperar, para isso posso pegar do listar. Eu tenho recuperar as aulas do curso, eu pego somente a query. Pego esta query e abaixo deste HR recuperar as aulas do curso. E para poder recuperar, eu preciso o quê? Eu preciso o ID do curso. Eu tenho o ID do curso aqui? Não, eu não estou recuperando o ID. Você pode fazer de duas formas. Eu apresento os dois modelos. Primeiro modelo, você pode enviar pela URL o ID do curso. Aqui eu tenho o ID do curso, só conferir. Sim, eu tenho o ID do curso. Então, eu posso enviar o ID do curso como uma nova variável. E comercial, em seguida ID, underline, curso e o ID. Se eu retornar no listar as aulas, retorno aqui no listar as aulas, listando as aulas, passando o mouse, observe na parte inferior que eu tenho o curso, o ID do curso. Esse ID do curso eu posso receber aqui acima. Então, seria o receber o ID do curso. Mas assim, eu estou enviando dois valores pela URL. Pego esse aqui para facilitar. Isso mesmo. Só altero o nome da variável. ID curso, parâmetro que eu estou recebendo. E aqui a variável. Eu já tenho o ID do curso. Então, neste local, posso substituir. Para substituir e para facilitar, eu pego essa instrução aqui, copio e colo aqui abaixo. Eu preciso substituir o link curso pelo ID do curso. O ID do curso está em ID curso. Altero aqui ID curso. Depois de ter executado, posso conferir se encontrou algum registro e imprimir as aulas. Acessa as aulas do curso. Pego isso daqui, copio e colo aqui abaixo. Será que vai imprimir as aulas? Atualizo e tenho as aulas. Módulo 1, módulo 2 e o módulo 3. Mas eu estou enviando pela URL duas variáveis, o ID da aula e o ID do curso. Eu não gosto de enviar o ID do curso, eu gosto de enviar somente o ID da aula. Mas eu apresentei este primeiro modelo, é um modelo que eu não vou utilizar, não será utilizado. Eu comento isso daqui e implemento aqui abaixo sem o ID do curso. Não tenho o ID do curso, então aqui eu também não recebo o ID do curso, não posso receber porque eu não estou enviando, eu não tenho o ID. Eu preciso buscar o ID
utilizando o ID da aula. Esse ID que eu preciso utilizar. Para isso, eu utilizo o inner join depois do from. Coloco inner join para buscar dados em uma tabela secundária com o nome da tabela, porque tem aqui uma terceira. Isso aqui eu acho que não preciso. Eu quero buscar nessa tabela identificada por... Então, utilizo um alias, um apelido, MDU. Na tabela identificada por MDU, a coluna ID, chave primária, deve ser igual à chave estrangeira dessa tabela. Quem é a chave estrangeira? É essa daqui, módulo ID. Pego a mesma. Eu já tenho o módulo, mas eu ainda não tenho o curso. Então, eu coloco inner join na tabela cursos, porque eu preciso agora buscar o ID do curso. Eu posso buscar aqui ou eu posso pegar propriamente deste local. Eu vou pegar daqui mesmo, porque facilita. Então, da tabela MDU, não preciso deste segundo inner join. Da tabela identificada por MDU, eu quero a coluna curso ID, esta coluna. Lembrando que sempre quando você acrescentar um inner join, você aumenta processamento. Hoje não é um problema processamento, porque os servidores possuem alta capacidade. No entanto, depende do seu projeto. Se o seu projeto vai ter, por exemplo, 1000 acessos no mesmo instante, não é 1000 pessoas no site, 1000 acessos no mesmo instante. Então, o inner join não é a melhor opção, porque você precisa mais processamento e você tem uma grande quantidade de usuários acessando no mesmo momento. Mais adequados é enviar o ID. Mas se não é 1000 usuários acessando no mesmo instante, e sim 1000 usuários no site, se for 1000 usuários no site, não há problema. Pode ser 1000, 2000, 3000. Eu estou citando 1000 usuários acessando no mesmo instante. O inner join não é a melhor opção. Da tabela MDU, eu quero esta coluna curso ID. Aqui, curso ID. Então, aqui eu também coloco curso ID, só para seguir, não ter a necessidade de ficar fazendo muita alteração. Aqui é curso ID. Então, aqui também será o curso ID. Se você quiser, pode receber como parâmetro e utilizar para buscar as aulas do curso. Ou você pode buscar no banco de dados, como eu apresentei aqui, e utilizar esta coluna. Será que funciona agora? Atualizo, mesmo resultado. Posso retornar no listar cursos, listar as aulas do curso 1, acesso a aula, essa aula que tem uma aula do Vimeo, carregou a aula, não estou enviando o ID do curso. Se eu quiser acessar outra aula, eu acessei a aula 3. Qual é a próxima aula? Seria esta aula 1 do módulo 2. Clico em acessar, consegui acessar corretamente. Aula 1 do módulo 2 do curso 1. Não possui outro conteúdo, só esse P de parágrafo. E assim está implementado a opção para listar os módulos. Eu listo o módulo. Além disso, eu posso imprimir uma única vez o módulo e listar as aulas, como também acessar as aulas. Durante o curso, eu apresentei cadastrando diretamente no banco de dados. Essa parte de curso, módulo, ficou um pouco mais confuso se é a primeira vez que você está assistindo. Então, se você quer que seja implementado um formulário onde o usuário possa selecionar, selecionou em um campo, curso 1. No segundo campo, só liste os módulos que pertencem ao curso 1. Somente liste esses 3 módulos. Caso você tenha o interesse que seja gravado uma aula apresentando como cadastrar uma nova aula com esta opção, deixe nos comentários e deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.